Oi, gente! Tomar meu floralzinho. Sempre bom para dar uma equilibrada. Centrar as energias. Tudo bem com vocês? Esse comecinho nunca dá para ver exatamente as pessoas que estão entrando, porque eu não sei se todo mundo entra ao mesmo tempo e dá um... De repente, do nada, aparece um monte de gente. Bem-vindos, obrigada por vocês estarem aqui na nossa live de quarta-feira, que eu chamo de live especial, live inspiração. Eu costumo chamar pessoas que eu admiro, pessoas que têm uma história de vida que vale a pena compartilhar, que inspira a gente, e pessoas que fazem com que esse mundo seja um lugar melhor. Eu vou convidar aqui a Rebeca Costa, com muita alegria. Ela já entrou, que eu vi. Deixa eu achar a solicitação dela aqui, ó. O arroba dela é Look Little, para quem quiser seguir. Deixa eu aceitar. Look Little. Xandak. Oi, meninas. Oi, Rebeca. Oi, Linda, tudo bem? tudo, e você? Caprichou na maquiagem. Eu Ah, também hoje. hoje eu dei uma melhoradinha porque esse ritmo de trabalho tá puxado aqui. Pois é, né? Eu tive que dar uma caprichada hoje, botar umas cores, porque eu tô com cólica e com enxaqueca. Eu Só que eu tava não assim queria. semana passada. Você tava? Pois é, tô no meu primeiro dia da lua nova. Mas graças a Deus tá tudo certo, porque eu tô me sentindo ótima agora. Eu não costumo ficar bem no meu primeiro dia. Uau, que vamp! Não, eu tô botando só pra dar uma melhoradinha, porque a luz aqui tá horrível. Ah, eu sei como é que é. Tem um filtro que eu amo, cara, que é aquele retrô, eu acho que chama. Que, cara, quando eu Acho que tô com tá sendo, preguiça de fazer maquiagem, aquele filtro não precisa de nada. Esse de luz aí tá ótimo, adorei. dá uma melhorada. Tudo bem com você, minha querida? Tudo, que saudade de você. Tô Também, acabou ótima. que não rolou nem a nossa praia, nem a nossa piscininha. A gente estava combinando um monte de coisa e de repente, bum, pandemia, né? Coronavírus. Nossa, eu tava falando com a minha mãe, quando eu acabar essa corona, eu acho que eu tenho tanta coisa para resolver, tanta coisa. O pessoal que trabalha até comigo com a equipe fala, cara, com tudo, tanto no trabalho da empresa mesmo que eu trabalho, quanto no Look Little. Eu falo pra gente, quando acabar isso, eu tenho tanta coisa para resolver, tanta coisa pendente, e também tanta, que eu digo até coisas assim que eu não faria, né? Que eu tinha muito receio, mas agora parece que em mim rolou uma explosão de sentimentos que Tipo o quê? faz. Não, assim, eu acho que a gente, por muita coisa, por muita rotina, ou pelo cansaço mesmo, eu falo até pelos meus pais, por exemplo. Meus pais, por causa da rotina de trabalho, eu até falei para eles, a gente tá afirmando mais ainda o nosso laço de amizade. Porque com a rotina de trabalho, meu pai é médico, minha mãe é contadora, eu trabalho numa empresa de eletricidade e luz. Então, tipo assim, tem um Look Little. Então, nessa rotina, a gente, oi, boa noite, jantava, e acabava que só final de semana, às vezes, quando não tinha uma emergência, não tinha palestra, viagem, que a gente não atualizava os assuntos. Então, Sei. até para se reconhecer de novo, né? Então, É. eu falei para eles, esse momento, eu acho que não tinha, apesar de tudo, eu acho que reconstruir o laço familiar para mim tem sido incrível. Eu acho que para muitas pessoas, né? Porque esse contato tá muito mais intenso, né? Tá assim o tempo todo. Antes era bom dia, boa noite, fim de semana, um É, almocinho, uma coisa aqui, outra ali. Agora é o tempo todo, né? Ou com seus maridos, namorados, ou pai, mãe, irmãos. Então, isso também eu acho que faz parte do desafio, né? Do nosso aprendizado, porque muitas coisas estão sendo trazidas à tona, né? Justamente para que a gente possa aprender, crescer e se aprimorar, né? com Então, certeza. acho que uma das coisas com certeza essa, a questão da convivência. E as pessoas que estão sozinhas também, né? Aprenderem a conviver com elas mesmas. Porque, por mais que seja estranho falar isso, muitas pessoas têm medo delas mesmas. Eu conheço pessoas que não dormem sozinhas,
que odeiam ficar sozinhas, que estão sempre ligando para alguém, que estão sempre encontrando alguém, que às vezes chama a amiga para dormir junto, porque elas não sabem lidar com elas mesmas. Isso também é um desafio, né? É muito importante a gente estar bem com a gente mesma, a gente ser feliz com a nossa própria companhia. Eu gosto muito da minha liberdade e da minha individualidade também. Eu me considero que um dos meus defeitos, que é um defeito e uma qualidade junto, é eu ser muito individualista. Eu sou muito, por um lado, individualista. Qual o tipo seu assim, signo? eu sou Áries. Eu preciso muito daquele... Eu preciso muito daquele momento, tipo, meu quarto sozinho, silêncio, tipo, para me reorganizar. Amigos meus que trabalham comigo, pessoas próximas falam, cara, você... Eu me entendo na minha desorganização, mas ao mesmo tempo eu preciso de organização. Mas essa organização às vezes não vem de mim, mas o meu por dentro de mim, eu preciso muito. Eu amo ficar sozinha, porque eu acho que é quando eu me encontro, sabe? Às vezes, tipo assim, se eu tiver um dia muito ruim, eu preciso chegar em casa. Eu detesto terminar o dia ruim. Eu sempre acredito que nos últimos minutos eu consigo fazer aquele dia ficar bom. Então eu preciso daquela conexão com Deus, tipo assim, cara, vai ficar tudo bem. Foi só um dia ruim. Então eu volto pro meu quarto, pro meu canto e tudo se resolve. Eu também sou assim, eu tenho mais facilidade de ficar sozinha. E é sobre tudo isso aí que eu quero falar com você, sobre essa sua conexão com Deus, né? Sobre a sua força, sobre esse seu alto astral, esse alto amor. Eu vou contar um pouquinho para as pessoas como é que a gente se conheceu. A gente se conheceu no ano passado, eu estava fazendo um trabalho, estava mediando os bate-papos de um evento que chamava Connectors Pro, que foi muito legal, né, Rebeca? Muito. Foi muito legal. E passaram por mim umas 50 pessoas sendo entrevistadas em 2 dias. Foi muita coisa, a minha mente fez assim... Porque era muita informação, muita gente legal, muita gente inteligente, interessante. E a Rebeca foi uma das pessoas que mais me chamou a atenção, foi uma das pessoas mais especiais que cruzaram comigo ali. Quando essa menina começou a falar, gente, eu estava assim com meu caderninho e tal, fiz a pergunta, ela começou a falar, eu olhei e falei, gente, o que é isso? Que menina iluminada, que menina linda, que menina cheia de força. Eu percebi na hora, assim, que você tinha uma coisa de luz, sabe? Você é muito desperta. Eu te acho muito desperta em termos de evolução, sabe? Eu acho você muito autoconsciente, né? Que eu acho que é um dos nossos propósitos, é a gente expandir a nossa autoconsciência, a gente entender o que a gente é de verdade, a gente ter contato com as nossas verdades, com o nosso propósito, né? Eu acho que você, além de passar isso, eu acho que você tem o dom da fala, de falar com assertividade e com amor ao mesmo tempo. Isso, na minha opinião, é um super dom, porque ou as pessoas são assertivas demais ou são amorosas demais. E ter essas duas coisas, eu acho que é maravilhoso, assim. E a Rebeca estava lá com essa luz toda, falando um monte, fiquei chocada, nem precisei perguntar muito, ela saía falando. Aí depois eu descobri que ela fala bem. Depois eu descobri que ela é palestrante, ela faz palestras, ela é ativista, ela luta pela causa, pelos direitos e por mais respeito pelas pessoas que têm nanismo, ela faz palestras de alto amor. Eu quero saber tudo que você faz, além do Look Little, que ela é mega criativa, ela adapta todas as roupas, ela só anda super fashion, ela nunca tá mais ou menos. E eu acho que por todos esses motivos você é muito inspiradora. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre a sua história de vida, sobre a sua visão de vida, porque eu acho que para todos nós você é um exemplo assim a ser seguido, sabe? Em termos de ser humano, de verdade. Eu tenho um carinho, a gente é amiga há pouco tempo, mas eu tenho um carinho enorme por você, uma admiração, tudo que eu vejo seu, eu quero curtir, eu acho o máximo. Então, por isso que eu quis trazer você logo no dia de hoje, de quarta-feira, que é o dia que eu faço a live especial, né?
São as pessoas que eu considero inspiradoras. Só para não desmerecer as pessoas que vêm em outros dias, é porque muitas vezes eu quero compartilhar o assunto, o conteúdo que a pessoa tem, e não necessariamente a história de vida dela. Nas quartas-feiras, eu chamo as pessoas que eu quero que compartilhem a história de vida delas, só para as outras pessoas não ficarem chateadas, só para deixar claro. Então, boa noite, muito privilégio essa conexão que você sentiu comigo. Eu senti com você. Você é uma pessoa extremamente aberta, uma pessoa apaixonante, é uma mulher incrível. Acho que a conexão realmente bateu, a cumplicidade também. É um privilégio estar aqui compartilhando esse bate-papo com a pessoa certa. Eu tenho nanismo, para quem não sabe, quem está assistindo, eu estou sentada aqui, então às vezes não dá para perceber. Eu tenho uma deficiência, nanismo, que condiz com... Simplesmente é quando a pessoa tem baixa estatura e pode ser genético ou não. E eu fui a primeira geração da minha família e única, não tem ninguém. E eu costumo dizer que os meus pais nunca me apresentaram algum momento, eles nunca chegaram para mim e me deram esse start de ter nanismo ou não. Tipo assim, você tem nanismo? Não. Eles deixaram me redescobrir, como eu disse nas algumas lives anteriores, esse processo de como as pessoas perguntam muito, né? Essa fase good vibes, essa parte de eu ser muito bem comigo, acho que foi pelos meus pais mesmo, pela criação de estar sempre à frente, de nunca botar limite, assim, superação, essas coisas, eles nunca me glorificaram, uou, ela conseguiu subir no banco. Não, para eles tudo foi muito normal. Para eles, como eu fui a terceira filha, Você não cresceu rotulada, né? Você não cresceu com esse rótulo, né? Com as limitações, nunca. Que maravilhoso. Isso com certeza fez a diferença. Nem com rótulo de limitação e nem glorificada. Eu acho isso muito legal. Nem guerreira, nada disso. Meus pais, eles são muito tipo, cara, que bom que você conseguiu. Acredito em você, vai lá. Pô, não conseguiu? Tenta de novo. Eles são muito assim, eles são muito... eles sempre me impulsionaram muito e me cobram até hoje. Então, esse lado mais de ver o nanismo de forma positiva, com certeza, hoje eu levo continuidade por mim. Mas essa geração começou do meus pais sempre respeitarem essa fase de descoberta. E é isso que eu passo à frente. E como eu enxergo a vida? Eu enxergo a vida de uma maneira conforme ela vem me apresentando diariamente. Eu não trato o laudo de um dia como um diagnóstico para a vida inteira. Por exemplo, eu não faço um dia ruim para sempre. Eu não deixo que... Como que eu lido com preconceito? É pesado, é diário, mas eu não faço com que o preconceito que eu recebi hoje se torne algo do mês, do ano inteiro, da vida inteira. Porque a vida, eu costumo dizer que ela é um presente. E é uma caixinha de surpresas. E eu sou surpreendida todos os dias. O Look Little, por exemplo, o projeto é algo surpreendente. É algo que meu direct é lotado de depoimentos, agradecimentos e etc. Isso para mim me surpreende. Então, eu levo muito em conta o que pesa mais de positivo do que de negativo. Porque o de negativo, ele dissolve na vida. O negativo, ele vai dissolver. Ele vai desfazer. Então... Na verdade, isso é uma escolha muito pessoal. Na sua visão é assim. Na visão de outras pessoas, o negativo fica ali perdurando. A pessoa opta em se agarrar naquilo. Ou não. Você, inteligentemente, se agarrou às coisas boas. Eu sou do seu grupo total. Eu me agarro às coisas boas e faço elas terem uma dimensão muito maior na minha vida do que as coisas negativas. Inclusive, estar perto de pessoas muito negativas me deixa muito incomodada. Eu percebo como que as pessoas só reclamam, como que as pessoas... Tá um pôr do sol lindo, aí a pessoa fala, mas tá um pouco frio, então, mas tá, sei lá, ela sempre vê alguma coisa numa coisa maravilhosa, ela vê alguma coisa ruim numa coisa maravilhosa. Então, isso tem muito a ver com o olhar que a pessoa escolhe ter. Né? E aí, tem uma frase que a minha mãe fala muito pra mim, que ela fala desde que eu me entendo por gente, que é a frase que ela fala, você não é uma lata de lixo. As pessoas, na verdade, você é um recipiente. As pessoas, elas depositam em você tudo que elas quiserem falar, mas cabe a você filtrar. Se aquilo vai entrar dentro de você ou se
você vai deixar cair do lado de fora. E outra, você dá para o mundo aquilo que você tá cheio. Então, se a pessoa te revida com uma maldade, não adianta você revidar com a mesma maldade se você não é uma pessoa ruim. Não vai fluir. Concordo, total. Gente, que pais maravilhosos que você tem, hein? Poxa, e nós somos produtinhos desses nossos pais, né? Eu vejo que você teve uma criação assim perfeita para ser o que você é, né? Para fazer o que você faz, para representar tanto otimismo, tanta positividade. Eu acho que Deus te colocou assim no mundo bem pensando, sabe? Fez tudo assim bem certinho, colocou um holofote ali e falou: vai, tá pronto. E o pai e a mãe certos, com certeza. Né? A minha família também, né? Não só, acho que eu dou graças a Deus que eu tenho um ciclo muito grande de paz, de relacionamentos, assim, tudo ao meu redor. Eu acho que coopera muito para mim. Eu acho que eu consigo, eu não sei, eu costumo dizer nas minhas orações diárias que Deus, ele fez certamente as minhas linhas imaginárias conexões, porque os meus relacionamentos, as minhas amizades, a minha família em si, primos, amigos, vó, tios, é muito conectado. Eu acho que eles em nenhum momento, a minha família e as minhas conexões, eles trazem o humanismo à tona. Não só a Rebeca, assim, eles me respeitam muito e eles me empoderam muito também. Então, o Look Little em si, as meninas, que eu costumo dizer que o Look Little, eu entrei pro projeto uma menina. Eu entrei em 2015. Eu era uma menina, não era nem um pouco madura ainda. E eu acho que cada depoimento, cada coisa que eu colhi, que eu comecei a criar com essas meninas hoje em dia, que elas se tornaram hoje outras blogueiras, pessoas que começaram do zero, com certeza fez quem eu sou hoje. Eu não tenho dúvidas. Elas falam que eu mudei a vida delas. Eu falo, gente, para tudo, porque é uma coisa recíproca total. É todo o contexto, né? Acho que cada um de nós tem um propósito específico. E aí a nossa vida, a nossa criação, as pessoas que estão à nossa volta, tudo que vai nos acontecendo, se a gente tem olhos de ver realmente, né? A gente percebe que tudo está direcionando a gente para fazer o que a gente tem que fazer, né? Como se fosse uma predestinação, assim, mas que a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente pode seguir aquilo ou não. A gente tende a vencer, né? A força sempre, o universo conspira a nosso favor, mas a gente também nem sempre consegue tirar essa força de dentro da gente, e aí é que está o desafio, né? Então, acho que a gente vem com as ferramentas perfeitas para fazer o que a gente tem que fazer. E, assim, isso que você disse de cada um dar o que tem, me lembrou da história da Dona Beija, que é uma história real, né? Que teve uma novela muito tempo atrás, enfim, virou... não sei se filme, mas eu lembro de uma novela, quando eu era bem pequena, minha mãe assistia, e era com a Maitê Proença até. E uma vez, ela era super odiada na cidade, por diversos motivos, eu não lembro direito. Eu sei que ela ganhou de uma inimiga um balde de cocô, um balde de fezes. Enviaram lá para casa dela pelo correio. E aí, ela devolveu um balde de flores e falou assim, com um bilhete, cada um dá o que tem. Gente, eu acho isso tão maravilhoso, porque é exatamente isso. Cada um dá o que tem, cada um transborda do que está cheio, né? O que tá cheio dentro de si. E uma coisa que eu sempre falo justamente para as meninas que me procuram com depressão, ou pessoas mesmo que falam, cara, não sei como é que você supera, né? Eu falo, gente, vamos parar para pensar. Se eu discutir todas as vezes, todos os dias, que as pessoas colocam o meu nanismo em evidência, que as pessoas colocam o preconceito à tona, eu não vou viver. Então, eu prefiro abonar isso e escolher superar todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer, sabe? Eu tenho meu emprego, eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, eu tenho, sabe, tudo. Eu acho que eu não tenho motivos para não ser feliz. Eu acho que a altura, os centímetros que deixaram pela sociedade de vir comigo para me padronizar é muito pouco para o que Deus me fez para iluminar, sabe? Eu acho que as vidas que são atingidas por mim fala muito mais do que um padrão que a sociedade me impõe. Então, para que lutar contra uma coisa que
não é diagnosticamente correto. É apenas um achismo. Então, Exatamente. E eu acho que todo mundo, dentro de uma certa proporção, ou chega, não sei se todo mundo chega, mas deveria chegar a um momento de vida de autopercepção, que é aí que eu falo que eu te vi muito desperta, de olhar para si mesma e entender o que você é de verdade, pelos seus olhos, do seu eu superior, sabe? Ou de Deus, né? Porque é tudo a mesma coisa. Assim, a opinião dos outros, quando a gente cresce, né, a maioria de nós, na adolescência e tudo mais, a opinião dos outros é muito importante. A gente fica buscando uma aprovação, a gente fica buscando ser aceito, né? A gente fica buscando que os outros amem a gente e tudo mais. Isso quando a gente está em formação, acho que é inerente a todos nós. Só que tem um certo momento, que eu não sei se vem com a maturidade ou com a espiritualidade, ou enfim, se isso vem para todo mundo ou não, mas eu passei por esse momento de virada de chave, de falar assim, cara, eu não sou o que as pessoas pensam de mim, nem para o bem nem para o mal, sabe? Nem o bom nem o ruim. Eu passei a me importar com o que eu penso sobre mim. Eu passei a perceber assim as minhas atitudes. Eu passei a buscar a minha própria aceitação. Eu ficava assim, eu tenho orgulho disso? Eu estou feliz com isso que eu fiz? É isso que vale. E a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Seja esse outro, quem quer que seja, não importa. Porque agora, parafraseando a Madre Teresa de Calcutá, ela diz uma coisa muito linda, que eu não sei reproduzir, mas no final ela fala assim, no final das contas, você vai ver que não é entre você e as outras pessoas, é entre você e Deus. E esse Deus você pode interpretar como Deus, né, como universo, ou como o seu próprio Deus interior, né, o seu eu superior que está ligado ao plano superior, enfim. Mas isso é uma virada de chave que eu acho que todo mundo deveria um dia interiorizar e perceber, porque muda a nossa vida. Eu chamo essa virada de chave que você falou, porque eu passei por isso. De quando você passa da aceitação para o reconhecimento. Eu falo isso justamente para as meninas que buscam trazer o nanismo como uma aceitação. Não. Eu não busco, eu nunca procurei aceitação. Eu não gosto de falar sobre esse termo aceitação. Porque quando você se aceita, é você, tipo assim, viver um corpo. E, parece tipo, um conformismo, né? Putz, cara, entendeu? Quando você se reconhece, é muito mais gostoso. Eu sei que é difícil. Não vou dizer pra mim, não é como é pra mim, que eu tenho um berço familiar que realmente me trouxe como é que eu vou dizer? Um reconhecimento muito, muito forte, um laços. Os meus pais sempre me trouxeram, a minha família, os meus amigos, todas as pessoas ao meu redor, graças a Deus, me trazem à tona esse carinho, esse reconhecimento, fazem parte disso. Nem todo mundo tem. Então, eu sei que é difícil. Eu sei que esse trazer à tona um reconhecimento com o seu eu é punk quando a gente tem uma sociedade extremamente tóxica. No trabalho, no bar, no roda dos amigos, igreja, qualquer lugar, nós temos pessoas tóxicas. E por que as pessoas são tóxicas? Porque elas não se reconhecem. Porque elas vivem nada mais, nada menos do que buscando a felicidade alheia do que elas não possuem. Então, elas se tornam pessoas tóxicas. E essas pessoas, a gente não tem culpa, sabe? Delas serem assim e são dignas de pena. Então, o reconhecimento, ele é muito importante para que quando a gente lida com essas situações, a gente reconheça e a gente não perca a nossa identidade. Porque a nossa identidade, ela está dentro da gente. Cabe a gente reconhecer. Não vai criar uma identidade, oi, criei. Não, a identidade, ela está desde que a gente nasceu. A gente já nasce com uma identidade. É verdade. E a gente pode modificar algumas coisas sobre a gente, a forma que a gente vê algumas coisas sobre a gente, né? A qualquer momento. Eu tô com um negócio na boca, porque esse meu suco de limão tá cheio de gengibre, tá fortão, e o gengibre fica peludinho. Eu acredito que quando as meninas falam assim, mas, por exemplo, vou dar um exemplo meio idiota. Cirurgia de alongamento ósseo. Muita gente pergunta, por que você não faz alongamento ósseo? Existe? Eu nem sabia que existia. Existe. E muita gente pergunta. Eu acho que isso é de maneira individualizada. Eu acredito muito
que eu não sou... Eu acredito que a sociedade, elas nos molda pra gente tentar se encaixar no padrão. Por exemplo, magra, muito magra. Gorda, muito gorda. Negra, branca, parda, etc. A moda do cropped. Mas não fica bom. Você tem que sempre se encaixar num padrão. E se você não se encaixa, você tem que fazer 1001 cirurgias, se moldar. Não, eu não sou a favor disso. Mas eu sou a favor de todas as versões que você se sente bem com você. 1001 mudanças. Por exemplo, eu odiava usar saia longa. Eu olhava para outras meninas com nanismo, falava, cara, que irado, tipo, essa mina tá lindo. Eu olhava em mim, eu achava horrível, porque eu ficava achando que eu tava flutuando. Eu acho que fica bonito. Eu já vi você usando, agora você usa, né? Muito, agora eu esbanjo saia longa. Mas aí eu olhei pra mim, eu não precisei, as pessoas ficavam pra mim, você fica linda, você fica linda, fica linda. E eu falava, cara, eu não acho. Eu precisei me reconhecer de saia longa e ver o quanto que eu ficava bonita pra isso. Assim como é a cirurgia de alongamento ósseo. Eu não acho que pra mim, eu tô bem comigo. A minha altura tá bem, eu já me moldo, eu não vou deixar de ser, usando a palavra, falando de uma maneira mais polêmica. A cirurgia, a maioria das pessoas que querem fazer a cirurgia de alongamento ósseo é para deixar, achando que vai deixar o nanismo. Mas não, o nanismo é a minha essência. Ele faz parte de mim, entendeu? Ele é uma parte de mim. Não adianta. Ele é um detalhe, mas ele é uma parte de mim. Então, eu não vou fazer. Não adianta querer fazer uma cirurgia para crescer 30, 20 centímetros e achar que o nanismo vai abonar. Não vai. O problema é que, se realmente está achando que vai mudar, vai fazer você feliz por causa da mobilidade, vai fazer você. Se o seu braço é muito curto, a sua perna é muito curta, vai fazer você. Em questão de acessibilidade, cara, eu super apoio. Vai te fazer feliz? Ok. Mas se for uma mudança de. Externa, para uma aceitação, como a gente estava falando, não. Mas se for para você se reconhecer, ótimo. É disso, entendeu? Eu acho que eu tenho 1001 Rebecas. Eu tenho a Rebeca estressada, eu tenho a Rebeca feliz, eu tenho a Rebeca que é no trabalho, eu tenho a Rebeca com a família, eu tenho a Rebeca que é só comigo. Eu tenho várias versões minhas. E as pessoas conhecem. Eu não escondo as minhas versões. Só que cada uma é para um determinado momento. E vai conforme a minha estação, se eu quiser me moldar ou não. Eu era uma menina, tipo, eu demorei muito para florescer como mulher. Porque eu achava que eu não estava no momento certo. E eu fui muito julgada por isso. Muita gente falava, nossa, você demorou muito para amadurecer, você sempre ficou seus pais te acobertaram muito, seus pais sempre te... Como é que eu falo? As pessoas falavam? Protegeram muito, você sempre viveu numa bolha. Cara, cada pessoa tem uma hora de voar. Sim, e claro. A minha chegou, entendeu? E eu acho que cada uma tem uma versão diferente. Eu sou a favor de versão para você, mas não para a sociedade. A minha analista, eu fiz terapia há 5 anos, né? Eu já tomei alta, mas de vez em quando eu vou lá para dar uma desabafada. E eu falei para ela, cara, tem uma galera de mim mesma aqui. Igualzinho você falou. E ela disse que isso é normal, nós somos assim, nós somos várias coisas ao mesmo tempo, né? Tem a Ellen criançona, tem a Ellen super séria, tem a Ellen responsável, tem a Ellen, enfim, todas essas. E que o importante é a gente estar com todas elas integradas, porque todas elas fazem parte da nossa história, fazem parte do que a gente é. Né? E se você muda, independente de ser por causa do nanismo ou de qualquer outra não aceitação, você muda uma coisa exterior, mas você não muda a sua visão sobre si mesma, no final não vai mudar nada. Então, assim, você pode fazer uma cirurgia plástica, não gosta do seu nariz, e você vai continuar não gostando de você, porque você já não gostava de você, independente do seu nariz, sabe? Exatamente. Então, independente da condição que a pessoa tem, eu acho que essa questão do autoamor é muito importante de ser falada, tanto que eu até falei, será que a gente usa isso como um tema para hoje? Né? Porque ela é muito importante para todo mundo, não necessariamente para algumas pessoas específicas, para todas as pessoas. O autoamor é uma das coisas que
as pessoas, eu acho que elas estão mais precisando, talvez seja a coisa que elas menos têm no momento, porque a gente está moldado pelos valores que a sociedade dá para as nossas vidas, como você falou em outras palavras, entendeu? A gente está moldado, assim, nosso foco está com esse molde de, eu preciso ser assim, eu preciso ser assado, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo para ser considerado uma pessoa bem-sucedida. São muitas cobranças bizarras e que você nunca se sente suficiente, isso para todos nós. E aí tem uma hora que você tem que falar, para tudo, e se olhar no espelho e se ver com outros olhos, com os olhos de amor, ao invés de falar, tô gorda, tô com espinha, tô com isso, tô com aquilo, falar assim, caramba, eu estou me expressando aqui nesse plano terrestre, nessa vida passageira, nesse momento, humanamente, temporariamente humana, como é até o nome de um canal de uma pessoa que eu vou trazer aqui, até a Maia Andrade, que eu gosto muito, temporariamente humana, estamos aqui temporariamente humanos, e, e ver com esses olhos de um propósito maior, né? A gente não vai discutir com Deus, Deus, fez o céu azul por quê, hein? Deus, botou esse pássaro voando e não fazendo sei lá o quê, por quê? Eu acho que a natureza é muito perfeita, a vida é muito perfeita quando a gente tem esses olhos de ver, né? E a gente precisa se olhar com esses olhos também, sabe? Se olhar e se amar do jeitinho que a gente é. Pensar que cada característica nossa é uma expressão do nosso espírito, é uma expressão do nosso ser, e que essa vida é uma oportunidade de estarmos aqui e de nos correlacionarmos. Olha que linda a nossa amizade que surgiu, as coisas que a gente troca, as coisas que você fala nas suas palestras, as coisas, os conteúdos que eu trago. É tão lindo a gente poder se correlacionar, interrelacional, quer dizer. E quando a gente medita, um exercício muito bom para a gente perceber que a gente é muito mais do que isso que a gente pensa que a gente é. Porque tem uma hora que você chega num estágio da sua meditação que você não sente mais seu corpo, você não se identifica mais com ele, você só é. É uma questão de consciência, uma questão... eu não sei explicar, né? Acho que é muito difícil explicar, mas é uma sensação de amor e de presença, sabe? E é assim que a gente tem que se ver, independente se é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. Independente disso, somos todos criações divinas, né? E temos todos um propósito. Eu acho que a gente tem as ferramentas perfeitas para realizarmos os nossos propósitos. É isso, essa é a minha visão. Você está certíssima. Eu acho que quando a pessoa não se enxerga e quando ela tem essa luta, eu acho que o primeiro passo, eu costumo dizer, né? Porque é muito difícil você se colocar no lugar do outro e fazer com que a pessoa se encontre. Porque isso é um trabalho individual, na minha opinião. Sim. E é muito estranho, porque às vezes eu mediante todos os debates, todos os atendimentos que eu faço, eu sempre encaminho para um psicólogo, porque eu não sou psicóloga, mas todos os conselhos que eu posso dar, ao término disso, eu sempre falo, cara, mas tipo assim, eu tento buscar, às vezes, em mim, como que qual foi o meu start, né? Tipo, porque eu realmente não vejo, não consigo. Pode parecer clichê, pode parecer um fantoche. Quem convive comigo sabe que não é. O fato de eu esquecer, eu esqueço da minha deficiência. Que para mim não é deficiência, é essência. Então eu esqueço. E o que adorei eu falo essa frase. Não é deficiência, é essência. Para mim é, na minha opinião. E o que eu falo para as meninas, porque o meu público maior é meninas, para homens também, crianças, mães, cara, desmistifica. Se olha no espelho e desmistifica todas as qualidades e defeitos que colocaram em vocês. Porque qualidade e defeito que as pessoas nos enxergam é muito bom, é algo positivo, negativo, show, são opiniões só. Agora, tenta se desmistificar. É como você chegar em casa num dia cansado e tirar todas as suas roupas, tipo, num dia exausto, antes do banho. E você se olhar, só você, sem nada, e se construir novamente. Porque eu acho que essa é a base. Exatamente. É você primeiro se desmistificar com tudo aquilo que você ouviu sobre você. Eu gosto muito de ser moldada. Isso é uma coisa minha. Seja na liderança do trabalho, seja pelos meus pais, seja pelas minhas irmãs. Eu gosto muito, tipo assim, cara,
Ariano é difícil, eu sei. Mas eu tenho essa parte de querer saber. Eu fico muito agoniada quando alguém, tipo, cara, não tô gostando disso que você tá fazendo, mas aonde que eu tô errando? Eu sou muito assim. Mas eu também tenho a minha opinião de que Esclarecida, eu, desperta, evoluída. eu também sei me defender bem e contestar bem. Não é que Uhum. eu gosto o tempo todo de buscar opinião, mas eu gosto de ouvir também como tem sido interpretada. E aí Claro. eu trago. Minha irmã, palhaça, tá respondendo, é difícil mesmo. Mas eu gosto de ouvir, eu gosto de também contestar a minha versão de como, Uhum. de que talvez não seja por aí que eu tenha, não é a forma como eu tô querendo fazer. Então, eu acredito muito que a desmistificar não é você, ai, não vou ouvir mais, entendeu? Não, não é Não isso. é ficar Mas é alheia, você, né? Não é viver no mundo não, dos sonhos, né? não, mas é Entendi. você saber qual é o seu DNA, qual é o seu, Isso. cara, E, o ponto de partida. Eu acho que você saber qual é o seu. Eu sei muito, eu demorei muito essa parte para descobrir. Mas é aonde é o meu, tipo, que eu sei que tô no limite. Cara, qual é o seu limite? Qual é o seu limite para o ego e qual é o seu limite para depressão? Eu sei. Eu sei uhum. quando eu vou chegar e, tipo assim, vai mastigar, vai começar a mastigar meu ego e eu vou começar a me achar. Eu não acho. Aham. Então, tipo assim, quando eu acho que aquilo vai me machucar, então eu sei muito os meus limites. E Você se aí, isso, percebe, isso é autoconsciência, é muito. aquilo que eu falei no começo, que eu senti sobre você. Que louco, só confirma que a minha impressão é totalmente certa, porque a pessoa se conhece, né? A pessoa se conhecer, não é que você só vai ficar falando sou maravilhosa, sou maravilhosa, e se você não se acha, Ah, você vai ficar só repetindo palavras vazias. Mas é você perceber que todos nós temos as coisas maravilhosas, as coisas a serem aprimoradas, ser realista com relação a isso e ver e dar valor para as coisas maravilhosas que a gente tem, porque a nossa tendência é ver as coisas ruins ou se apegar às críticas negativas, né? As coisas que não é inteligente fazer isso, essas coisas nos fazem mal, não nos constroem. Claro que críticas construtivas de pessoas que nos amam devem sempre ser ouvidas, mas sim. assim, é um alicerce que a gente constrói dentro da gente mesma. Assim, é Eu uma tenho. coisa que eu percebi que eu não queria ficar mais vulnerável à opinião dos outros num dia da minha vida, sabe? Eu queria simplesmente prestar contas comigo mesma, que na verdade é a mesma coisa que prestar contas com Deus, sabe? Eu e Deus somos a mesma coisa, né? Somos seres divinos. Então, um dia quem vai pagar essa conta é a gente com a gente mesmo, não é com os outros necessariamente, né? É a gente que vai falar, puxa, mandei bem nessa vida, ou não, enfim. Eu não sei exatamente no que você acredita em termos de vida e pós-vida e tal, mas assim, eu acredito muito nisso, que independente disso, até do que você acredite, que aqui a gente tem que encontrar esse alicerce dentro da gente, sabe? A minha analista, ela falou que a gente tem essa galera de nós mesmos, né, dentro da gente, que a gente precisa integrar assim, fortalecer essa galera dentro da gente mesmo, entendeu? É, é difícil explicar essas coisas, né? Mas é tipo não se moldar de acordo que falaram que eu sou isso, falaram que eu sou aquilo, e sem saber o que você é de Conectar, né? fato. Conectar. Se conectar Uhum. com cada eu que nós temos entre a gente. Isso É, é. com a sua Isso essência, é. né? Mãe, o telefone. Isso é muito fundamental. E Eu. quais são as dificuldades, assim, quais são as coisas que você acha que são importantes de serem ditas em termos de melhorias, né? Que eu lembro que lá no Connectors você estava falando sobre isso também. O que que o mundo deveria fazer? O que que as pessoas deveriam fazer? Eu já vi você falando também que quer que as pessoas respeitem, né? Tenham mais respeito. Eu queria que você dissesse isso também, porque eu acho que é importante. Tem coisas que você falou lá naquele dia que eu falei, é mesmo, nunca tinha pensado nisso, sabe? Então, expande a nossa mente para conhecer, né? Eu acho que o nanismo, ele ainda é muito desconhecido da forma correta. Eu criei o Look Little justamente para trazer o nanismo à tona de forma real e positiva. O nanismo, ele está em evidência na sociedade em duas entrelinhas, que é
o fetiche, em 3, né? O fetiche, o humor e a depressão. E a coitadinho, que tem muita reclamação, mas de fato, o que era uma pessoa com nanismo? Muito se fala, pouco se sabe. Muitos estudos se fazem, muitas leis se criam, mas nada sai do papel, nada sai da teoria. Isso é muito triste para mim, na minha opinião, porque é assustador para muitas mães que descobrem um laudo e já é imposto para elas o que o filho vai ser sem ele mesmo ser construído. Então, isso para mim é mais assustador do que qualquer outra coisa. Eu admiro muito os médicos. Meu pai é médico. Eu tenho uma admiração absurda, ainda mais agora nessa pandemia. Acho que eles são realmente heróis. Mas eu sou muito... Eu não acredito que uma identidade ela é feita com um laudo médico. Porque eu acredito que a pessoa se recria conforme a vida dá oportunidade. Então, não. Eu acho que o ser humano é uma caixinha de surpresas. A gente nunca subestime um ser humano. A gente nunca sabe do que ele é capaz, de fato. Então, eu acredito muito no laudo. Eu acredito muito que o laudo, muitas vezes, ele só diz 10% do que a pessoa vai ser. Então, o que eu peço para a sociedade, não só para a sociedade, mas para a vida, é empatia, respeito e conhecimento de fato, sabe? O diagnóstico, ele não define destino, ele não define... A pessoa... Não, o nanismo, ele não me define quem eu sou, ele não define a entrevista de emprego, ele não define se você vai querer relacionar comigo ou não, ele não vai definir se eu vou estar enquadrada numa moda ou não, porque é 1 centímetro, é uma medida. E desde quando medida transforma um copo numa boa qualidade de bebida, por exemplo? Às vezes não a quantidade nem sempre transforma um conteúdo define um conteúdo como bom ou ruim. Eu acredito muito que o nanismo está sendo desconstruído. Eu posso falar com objetividade que eu estou desconstruindo. Eu faço parte dessa geração que está desconstruindo o nanismo e tenho muito orgulho, assim, do trabalho que tem sido feito. Mas nós somos gerinos, eu costumo dizer, é muito pequeno ainda. O que a gente faz, o que eu faço, é muito pouco. Para mim, se dão de manchas que ainda temos na nossa imagem. É muito triste. Eu falo de humor, por exemplo, eu tenho vários amigos com nanismo que são atores que fazem humor, e eu acho isso legal. É uma escolha dele, mas é uma escolha dele como pessoa, não é uma escolha dele por ele ter nanismo. Ele, por exemplo, o Léo, eu adoro o Léo Gigante, eu dou ele como exemplo. Ele é um humorista incrível, mas é porque ele é um Léo, ele tem o humor dele, do Léo. A Rebeca ele seria anyway, né? Ele seria de qualquer forma, talvez humorista. A Rebeca não, sabe? Eu não sou humor, eu não me acho engraçada, apesar de eu fazer palhaçada com os meus amigos, mas eu não nasci para ser humorista. Então eu preciso que a sociedade entenda que quando eu passe na rua, eu não quero que ria de mim. Eu não quero ser resultado de uma risada porque outras pessoas com a mesma deficiência que eu resolveram trazer à tona isso. Eu não sou uma espécie engraçada. Eu sou apenas uma pessoa um pouco mais baixa que você. Talvez existem mais de 300 tipos de nanismo. E, mesmo? cara, muitos tipos de nanismo. E o meu tipo é o mais comum. E o meu andar não é engraçado. O meu andar não é engraçado porque é diferente do seu. Sabe? O meu tronco é do tamanho de uma pessoa com estatura normal, mas por eu ter os membros mais curtos, a minha cabeça sobressai. E nem por isso é engraçado, sabe? Então, eu costumo dizer que antes de você julgar algo, você tem que conhecer. Então, eu falo para as pessoas de RH, de empresa, se você não julga a pessoa, porque eu já passei por entrevistas de emprego em que as pessoas tiveram preguiça de me contratar porque vou ter que adaptar a empresa toda. A empresa que eu tô hoje, cara, sabe? Incrível. Ela se redescobriu por diversas deficiências. Chega uma pessoa, lá a empresa que eu trabalho, eles vão se adaptando. Eu não falo que eles vão se adaptando.
Eu falo que eles vão se aprimorando, porque a gente não tem que se adaptar a nada. A gente tem que se adequar, porque todos nós somos seres humanos, sabe? É lógico. Sabe? Eu pago imposto, eu pago tudo. Então, eu acho que eu faço parte da sociedade como qualquer um. Então, a sociedade tem que começar a enxergar o diferente como essência. Ter empatia, ter curiosidade. Cara, curiosidade faz parte da vida. Faz muito parte. Mas você pode ter curiosidade. Você não pode ter, como é que eu vou dizer, uma curiosidade tóxica. É isso que não pode. Eu acho isso que me incomoda. Essa imbecilidade de trazer à tona, botar todas as meninas com nanismo, por exemplo. Eu falo isso porque isso me irrita muito. Todas as meninas com nanismo, as pessoas querem se relacionar por curiosidade, têm medo de expor relacionamentos por curiosidade, ou então pessoas que, no meio da moda, o que tem me irritado muito, faculdades, cara, querem criar projetos, criem projeto de moda, mas sai da teoria, sabe? Eu não quero ser um objeto de estudo. Isso me incomoda, sabe? Isso tem me incomodado muito. As pessoas querem muito me trazerem, por o nanismo estar em evidência, por eu ser digital influencer, por mil coisas, as pessoas querem fazer muito estudo. Mas cadê? Entendeu? Cadê, de fato? Por exemplo, na minha cidade, o vereador Bruno Lessa, incrível, criou uma lei que era um passo ideal pra gente, que é do caixa eletrônico, que infringe a minha liberdade. Eu não tenho direito de tirar meu dinheiro. Eu tenho que levar minha mãe, tenho que levar 1000 pessoas comigo para tirar meu dinheiro. Mas aí, ele foi lá, criou, e aqui na minha cidade, infelizmente, os bancos estão preferindo pagar uma multa absurda do que simplesmente fazer um degrau ali, sabe? Ou colocar o degrau de adaptação. Isso é surreal. Você me contou isso uma vez, eu fiquei bolada com isso, cara. É esse tipo de coisa que falta evoluir, né? É a empatia mesmo, né? Não é só a questão de vou ganhar multa ou não, é a empatia, né? De tornar o mundo mais acessível a todas as pessoas, né? Todos temos o direito de ir e vir, como você disse, tirar o seu dinheiro, de ter sua liberdade, né? Eu lembro que uma vez também você falou que a questão principal era esse ponto da liberdade, de você poder ser autônoma, né? Você ter a sua autonomia da sua vida, né? Autônoma não, você ter a autonomia da sua vida. Você poder fazer o que você quiser. E nesse aspecto, a gente ainda tem muitos degraus aí pela frente, né? Mas como a gente começou falando sobre enxergar o lado positivo, todos esses degrauzinhos que você já está construindo, né, através de todas as informações e as lutas, né, e as palestras e tudo que você faz em termos de divulgação e de ativismo, de tudo, todas as formas de expressão e tudo mais, já tá acontecendo bastante coisa, né? Tem o programa na televisão. Você assiste? Acho que é no Discovery Home and Health, talvez? Sim. Várias coisas que eu acho que aproximam, né? Integram mais. Eu acho que agora, por exemplo, um fato histórico. Eu no São Paulo Fashion Week. Cara, eu fui notícia em tudo que é lugar. Tipo assim, todo mundo ficou chocado simplesmente para Yasmine Stedere, que é a idealizadora do Free Free, que eu sou apaixonada por ela, eu amo ela. Ela tem um projeto incrível. E eu não contei para ninguém. Eu contei acho que foi um dia antes. Porque nem eu estava acreditando. Eu só acreditei quando eu pisei nos bastidores do São Paulo Fashion Week. E aí, depois que eu não parei, quando eu realmente a adrenalina parou, eu no hotel com os meus pais, eu falei, cara, que triste, por um lado, as pessoas acharem isso incrível. Porque às vezes eu também me coloco no lugar de que, cara, às vezes é muito chato você ser um objeto de tipo, caraca, que incrível. Cara, incrível por quê? Isso deveria ser uma coisa natural. Normal, exatamente, natural. Eu não gosto que as pessoas fiquem o tempo todo, tipo assim, por exemplo, você, digamos, caraca, que legal. Tô dando um exemplo. Que legal você tá com, digamos, vamos falar de relacionamento, tá vendo? Cara, que legal, você namora.
Cara, tipo assim, como assim? Que legal você namora, sabe? Eu sou uma mulher normal, Aham, sabe? Como chegaram para um amigo meu, cara, que legal, você casou, né? Tipo, sabe? Você tem um entendi. emprego. Cara, não é que legal. As pessoas têm que parar de glorificar isso. A gente é um ser Uhum. humano. Os deficientes, eles só são. As pessoas com um laudo diferente do nosso, porque eu acredito que todos nós. Então, eu acredito que as pessoas diferentes, do seu ponto de vista, elas não têm uma vida diferente da sua. Uhum. Simplesmente a estrada ela percorre por um outro lado. E talvez como é que fala? A perspectiva de olhar é outra. Todos os meus projetos, as minhas palestras, e esse ano vai vir um projeto enorme, que eu não posso falar o que é, mas eu já digo, já dou o título, que é o nanismo sobre uma nova perspectiva de olhar. Uhum. E Uhum. vai vir várias coisas em cima desse tema. A Mas sabe o que eu pandemia. acho? Ah, não, desculpa. Não, Fala. eu falei para minha equipe que a pandemia ela reuniu o que era para fazer, tipo, em março, e eu consegui estrear várias coisas sobre que eu teria planejado para 2020. Em primeiro, segundo, terceiro trimestre, vai ter que ser tudo de uma vez só e eu tô até com medo. Mas graças a Tô na Deus vai dar mesma. certo. Tô na mesma, total. Todo mundo teve que adiar as coisas. Depois, quando eu abrir a porteira, a gente vai ligar um turbo. Muita pena, tô com muita pena dos meus pais, das pessoas que trabalham comigo, porque vai ser pauleira. O bicho vai pegar. Mas sabe o que eu acho disso que você estava falando? Que assim, eu entendo, também acho que tinha que ser visto como natural e não, que legal, trouxeram uma pessoa com nanismo e tal. Mas eu acho que é que nem a questão. Vamos supor, vamos dar como exemplo do feminismo, assim, todo mundo, as mulheres estão querendo ser os homens, elas estão exagerando, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que foram tantos anos do mundo sendo de um determinado jeito, né? Assim, como se fosse um pêndulo. Esse pêndulo estava tanto tempo aqui que quando a gente quer trazer esse pêndulo para o equilíbrio, a gente tem que levar ele para lá. E vem um extremo, vem um exagero de coisas naquele sentido que cansa e que não é o ideal, de fato. Só que às vezes precisa vir para cá para depois parar aqui no meio e ter uma coisa mais natural, mais equilibrada, sabe? Então acho que é importante ter também tudo isso que está se fazendo hoje em dia, né? Todos esses movimentos, esses passos que estão sendo dados, esses espaços também, para depois as pessoas se acostumarem, entenderem e, sabe, elas terem conhecimento mesmo sobre o que é, como é que faz, o que pode ajudar, o que não deve fazer, o que deve fazer, e ver aquilo com naturalidade depois. Porque, a princípio, o desconhecido gera, às vezes, desconforto, né? Porque você fala, o que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Qualquer desconhecido, né? Qualquer coisa que a gente não tenha conhecimento, a gente fica com medo, fica desconfortável, ou fica inseguro de alguma forma. Então, é importante massificar um pouco para depois atingir um certo equilíbrio, sabe? Então, isso que você está falando, eu sou super a favor e super concordo. E é por isso que eu estou trazendo o nanismo dessa perspectiva em massa e assustadora. Eu falo sem filtro, eu respondo no meu Instagram. Minha mãe às vezes passa por mim, eu estou respondendo umas perguntas, ela fica assim, tipo, tá tudo bem aí? Você é Porque maravilhosa, eu minha mãe, vejo. ela, ela fica às vezes, tipo assim, cara, é meio. Amigos meus falam, cara, mas é necessário falar. E eu dou Sim, acho que é abertura para as importante. pessoas me perguntarem, porque Exato. eu dou abertura para elas me perguntarem, para que, graças a Deus, que tem eu para responder de forma positiva. Porque, Uhum. infelizmente, assim como todo tipo de ser humano, existem maus exemplos no nanismo também. Existem Claro, pessoas que mancham as como em imagens. qualquer lugar, né? Então eu tento, de todo o meu eu possível, fazer com que eu tento equilibrar todo o nosso processo de imagem possível e trazer o nanismo como algo mais leve, mais saudável e menos pejorativo, porque Exato. Eu acho que você tem que continuar fazendo isso. Eu até pensei, poxa, eu vou chamar a Rebeca,
queria falar de tantas outras coisas, né? Na verdade, no WhatsApp e tal, a gente nunca fala disso, a gente fala de outras coisas, né? Te vejo como uma amiga minha normal, vamos tratar, vamos fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Só que a gente conversou sobre o que a gente ia falar e concordamos que seria importante levar informação, né? Ainda precisa-se disso, sabe? Que você leve informação, que você esteja presente ali, sabe? Para as pessoas conhecerem, terem acesso, né? Terem conhecimento sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre tudo. Acho que é muito importante. O nanismo, para mim, eu costumo dizer que ele é o meu propósito. Para muitas pessoas, ele é um peso. Mas eu acho que, na minha perspectiva, na Rebeca, no eu da Rebeca, eu tenho certeza absoluta que ele é meu propósito. Eu não também tenho essa certeza por você. Eu não vim assim à toa. O nanismo não me incomoda. Ele não é um peso para mim. Ele me entristece muitas vezes por tudo que ele me engloba e tudo que ele me faz enxergar, muitas vezes, sem as escamas. Mas só pela sociedade. Porque, por mim, eu não consigo fazer com que o nanismo seja um peso, porque deve ser muito frustrante, Ellen. Isso é. Eu até deixo essa mensagem um pouco para as pessoas, que deve ser muito frustrante você viver num corpo, você viver num eu, que você não consegue se aceitar, que você não consegue se enxergar. Exatamente. Deve ser literalmente sufocante. De qualquer condição, entendeu? Tem pessoas aí que estão com essa sensação e independente de qualquer condição, sabe? Isso é muita tristeza mesmo. Por isso que é importante ter esse auto-amor. Eu acho lindo quando você usa aquela blusa, seja o amor da sua vida. Eu acho que é isso. Nós temos que ser isso mesmo. Porque se a gente não se amar, quem é que vai amar a gente, né? E a gente valorizar a oportunidade que a gente tem dessa vida, né? Ser feliz em qualquer condição, né? Não só assim física ou de, sei lá, qualquer condição que a gente esteja até temporária, né? Acho que a nossa missão é buscar a nossa felicidade dentro daquilo que a gente está vivendo. Porque acho que uma pessoa que tem Deus no coração, uma pessoa iluminada, uma pessoa desperta, ela vê a vida dessa forma, sabe? Eu acredito muito quando a gente rejeita o nosso... Isso é muito pesado que eu vou falar, mas é porque é muito... Eu só consigo ver dessa forma. A gente está falando de espiritualidade, de Deus. Eu acho que quando a gente não tem autoestima tranquila, boa, a gente olha para Deus e fala, cara, eu faço melhor que você. Então, você errou. E falar isso de alguém que é puro amor, porque Deus, para mim, eu acho que é a soberania do amor. Também. Então não tem como eu chegar para Deus e falar, faria melhor que você. Não tem como eu falar para ele, putz, eu acredito que ele deve rir muito das pessoas que chamam a minha baixa estatura de deficiência. Ele ri muito, porque ele fez cada um de nós pensando na nossa individualidade. E eu acredito que para a gente viver de fato o nosso propósito, a gente precisa desse start e saber qual é a nossa diferença. Porque nem sempre a nossa diferença está no que realmente está em evidência. Para mim, tá. O meu propósito, eu sei que é o nanismo. Mas não é um nanismo só na altura. É tudo que o nanismo me fez construir. E talvez você não construísse se não fosse o nanismo, né? Talvez eu não construísse. Não são coisas materiais, mas coisas dentro de você mesmo, né? São ferramentas, são condições que nos levam para o nosso propósito, né? Aquilo que a gente falou no comecinho. Somos perfeitos dentro das nossas imperfeições, né? Ai, tá muito legal essa live. Muito linda. Pena que, pô, já vai dar 8 horas. Que droga. Fiquei bolada agora, que passou muito rápido. O Instagram te dá mais tempo. Você vai abrir a pergunta? Podia ser livre, né? Quando a gente acabar o assunto, a gente parava. Pois é. Saco. A gente vai ter que se despedir, porque meu medo é que ele corte e a gente nem se despeça. Falta 1 minuto. Você quer dizer mais alguma coisa? Não, a gente pode se despedir e ver se alguém tem pergunta, porque aí já avisa que tem se cair. Então vamos fazer assim, vamos se despedir. Eu salvo essa, coloco nos stories e a gente abre outra só para fazer perguntas, uns 10, 15 minutinhos. O que você acha? Ótimo, pode ser. Então tá, gente. Quem quiser,
tiver pergunta para mim, para Ellen, vamos abrir outra live agora. Que vai ser de uns 10 minutinhos, para também o pessoal não ficar muito cansado. Eles Isso. querem ver outras coisas também. Pode ser. Vamos. Tá bom. Vai printar? Então, ó, sigam a Rebeca no Look Little, aqui no Instagram, eu sigo ela. A gente tem que tirar. Deixa eu fazer um print, faz um sorriso aí, que a gente não tem uma foto juntas. Foi? Fiz 2. Pronto, depois eu te mando. Um beijo, gente. Obrigada por vocês terem vindo. Quem tiver dúvidas, quiser mandar uma pergunta, a gente vai abrir uma outra live agora de uns 10, 15 minutinhos só para responder perguntas, tá? Isso. Amei, tá bom. Amei, Rebeca. Você é uma linda, você é exemplo, você é inspiradora. Nossa, te adoro. Muito bom. Iluminada. Beijos. Até já. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.